Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 18. Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. No Antigo Testamento, frequentemente a ira de Deus é apresentada como um cálice, no qual ele dá de beber a todas as nações, o qual ele designa, ele deseja. A ira de Deus é aquilo que Jesus Cristo suportou por mim e por você. E nisso o apóstolo João diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, como também pelos de todo mundo. E todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra propiciação, Jesus é o sacrifício que aplaca a ira de Deus. Tente imaginar um cometa, um meteoro, caindo na direção da Terra. Ele vem em rota de colisão com a Terra. A hora que esse meteoro batesse na Terra, ele destruiria tudo, deixaria nada, ficaria só pó, poeira. O que Jesus fez foi, ao invés de permitir que esse meteoro, esse cometa atingisse a Terra e a destruísse, ele colocou-se como aquele que sofreu toda a explosão, todo o impacto desse cometa, jogado sobre o Filho de Deus, que estende os seus braços na cruz e grita: está consumado, está tudo pago. E a ira de Deus que eu e você merecíamos é lançada sobre o Filho Jesus Cristo. Mas se a ira de Deus é lançada sobre Jesus, para que ele pudesse demonstrar amor por nós, a sua ira precisava ser satisfeita, aplacada. Por que Paulo diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça? E aqui Paulo está falando do pecado universal, do pecado original. Ele diz que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade, contra a perversidade dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O pecado, ele provoca a ira de Deus, porque os homens detêm a verdade pela injustiça. Os homens suprimem a verdade, os homens escondem a verdade, sufocam, obscurecem a verdade. E por isso, a própria palavra de Deus diz lá em João 3, verso 36, que quem crer no Filho tem a vida, mas quem não crer no Filho não tem a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então o Deus da Bíblia é um Deus que com ele o mal não pode habitar. Ele aborrece não somente o pecado, mas ele aborrece também aqueles que praticam a iniquidade. Ele aborrece não somente o estupro, mas ele aborrece os estupradores. Ele aborrece não apenas os assassinatos, ele aborrece também os assassinos. Ele é um Deus que se ira também, não somente com os homicídios, mas também com os homicidas. Ele se ira não somente com a mentira, mas também com os mentirosos. Ele se ira não somente com a lascívia, mas com os que praticam a imoralidade sexual.
E é isso que o termo suprimir a verdade, deter a verdade pela injustiça quer dizer. Os homens obscurecem a verdade, sufocam a verdade, suprimem essa verdade, e é como que se uma mão Deus convidasse todos os homens ao arrependimento. É como que se uma mão Deus amasse o mundo de tal maneira, dando o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E com a outra mão ele retivesse a sua ira, não desejando a morte do ímpio, desejando que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ele retém a sua ira, aguardando o arrependimento de cada pessoa na terra. E Deus é longânimo, Ele é paciente. Porque Ele não tem prazer, Ezequiel 18, não tenho prazer na morte do ímpio, diz o Senhor. Eu tenho prazer que ele se arrependa e viva. Suprimir a verdade. Os homens detêm a verdade pela injustiça. E a palavra de Deus diz isso em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Está escrito, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, que tempos esses que nós estamos vivendo, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos, doutrinas de demônios. O Espírito, que Espírito? O Espírito Santo de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, a Trindade Santa, nos diz que nos últimos tempos, de acordo com a minha Bíblia, os homens apostatarão da fé, darão as costas à fé, abandonarão a sã doutrina, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse é o tempo onde os homens suprimem a verdade, eles não querem ouvir, eles obscurecem a verdade. E Paulo ainda diz ao jovem pastor Timóteo, aconselhando, admoestando, ele diz a Timóteo, Timóteo, prega a palavra, Timóteo, ensina, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, Timóteo, exorta, com toda paciência e doutrina, pois haverá um tempo, e nós estamos vivendo esse tempo, em que não suportarão a sã doutrina. Haverá um tempo em que não suportarão o santo evangelho. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz, vai ter um tempo em que não vão suportar as doutrinas do evangelho da graça de Cristo. Vai haver um tempo em que eles não vão gostar de ouvir. Vai haver um tempo em que vai ser enfadonho aos ouvidos dele. Eles não vão suportar, eles não vão querer ouvir a doutrina do evangelho de Deus. A doutrina do evangelho que humilha o ego do homem e exalta a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E eles vão se cercar de mestres, Timóteo, segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, incomodados com a verdade, incomodados com o evangelho de Jesus Cristo. Eles vão se recusar a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, aos mitos. Esse é o tempo onde os homens não querem ouvir a verdade do evangelho, têm sentido coceira nos ouvidos, comichão, é incômodo. E ele diz, tu porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Se tem uma coisa no meu ministério que eu não peço desculpa, é pela palavra de Deus. Isso eu não peço desculpa. Eu não negocio o meu púlpito, não vendo o meu púlpito, porque eu sei que ele não é meu, ele pertence ao Senhor. E eu não peço desculpas jamais pela sã doutrina que prego, tendo a consciência de que o Espírito expressamente nos diz que muitos apostatarão da fé, sentindo coceiras nos ouvidos, vão juntar mestres segundo os seus próprios desejos ímpios. As pessoas querem ouvir aquilo que elas gostam de ouvir e não o que elas precisam ouvir. Elas querem ouvir aquilo que é agradável aos ouvidos, elas querem ter seus egos inflados, aplaudidos. Mas o evangelho ele não exalta você, ele mata o seu eu. O evangelho de Jesus Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ensina você
que a ira de Deus é revelada contra toda impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, que obscurecem a verdade, que omitem a verdade, que escondem a verdade. Sabe por quê? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Que verdade é que está sendo suprimida, escondida, obscurecida, sufocada no seu lar. Que verdade tem sido sufocada nas igrejas hoje. Que verdade tem sido sufocada no nosso coração. Versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Que verdade é essa? A verdade que todo ser humano suprime e omite, esconde, sufoca, obscurece e não quer ouvir, é a verdade de Deus revelada no glorioso Evangelho. Que verdade é essa que o ser humano não quer ouvir? É que existe um que ressuscitou dentre os mortos e que voltará, e que um dia nós prestaremos contas a Ele de tudo. Que verdade é que o ser humano não quer ouvir? Que existe um Deus onisciente, que sabe de todas as coisas, cujo salmista no Salmo 139 diz, antes mesmo da palavra me chegar à língua, tu já conheces inteiramente. A verdade que todo ser humano suprime é que existe um Deus onipresente, o qual, no Salmo 139, verso 7, diz, para onde poderei eu fugir do teu espírito? Para onde poderei eu fugir da tua presença? A verdade que todo ser humano suprime é que existe um Deus onipotente, que usa quem quer, quando quer, na hora que quer, e que faz tudo segundo o propósito da sua vontade. E ele diz na sua palavra, agindo eu, quem impedirá? A verdade que o ser humano suprime é um Deus que diz na sua palavra, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. A verdade que o ser humano não quer ouvir é que todos são pecadores, e o ser humano não quer reconhecer o seu estado de alienação, de miséria, de decadência. O ser humano não quer reconhecer a sua necessidade desesperadora de um salvador pessoal. Essa é a verdade suprimida. Porque o ser humano ele quer ser Deus da sua existência. O ser humano queria que Deus se voltasse para ele de joelhos, pedisse perdão. É por isso pastor Jonas Madureira diz que a graça coloca de joelhos o homem que em oculto quer colocar Deus de joelhos. A graça revela quem eu sou e revela a suficiência total, plena e completa do Deus eterno. Deus se revela a si mesmo na natureza para toda a raça humana. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Os céus não podem contê-lo. Os céus revelam a sua glória. Os céus declaram a beleza da sua criação. A palavra de Deus também diz lá em Isaías, capítulo 40, versículo 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, é ele quem estende os céus como cortina, e as desenrola como tenda para neles habitar. A Bíblia diz que é ele, o próprio Deus, que reduz a nada os príncipes, e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados, semeados, mal se arregou na terra o seu tronco, já se secam quando um sopro passa por eles, a tempestade os leva como palha. Isaías 40, 25, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o santo. A quem vocês compararão Deus? Levantai os olhos ao alto e vede quem criou essas coisas, aquele que faz sair o seu exército de estrelas, a todas contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ele é que conduz, guia, sustenta e dirige todo o universo, toda a terra, porque ele é santo, 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 e toda a honra e toda a glória é dele. É tudo para ele. É tudo dele. Onde você estava, Jó? Diz o Senhor, quando eu lancei os alicerces da terra.
Jó capítulo 38. Onde você estava, Jó, quando eu disse ao mar, até aqui você pode vir além desse ponto? Não, aqui faço parar suas ondas orgulhosas. É você quem viu os relâmpagos, e eles dizem, aqui estamos. Onde você estava quando Deus, com a sua poderosa mão, criou todo o universo, pela palavra do seu poder? Onde você estava quando todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle, para Ele? Tem um livro chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. E esse livro diz que qualquer uma das leis físicas pode ser descrita como função de velocidade da luz. Até mesmo uma pequena variação na velocidade da luz impediria a vida na Terra. Esse livro também diz que se Júpiter não tivesse em sua rota atual, a Terra seria bombardeada por material espacial, ou seja, Júpiter age como um aspirador de pó. A atmosfera da Terra protege contra os raios solares, filtra os raios solares, conserva a temperatura do planeta. Você acha que isso é obra do acaso? A inclinação do eixo da Terra, isso é chamado em geografia de obliquidade da eclíptica, é de 230. Se essa inclinação se alterasse, a temperatura na superfície seria muito extrema, a vida seria impossível. Você acha que isso é obra do acaso? Quando você olha os planetas, os corpos celestes, as estrelas, o Sol, a quantidade incrível de planetas e multi-universos, você acha que isso é obra do acaso? Você acha que isso veio do nada? Não. Isso é obra de um Criador perfeito, de um Criador eterno, de um Criador que se manifestou na sua criação, que se revelou. O Senhor Jesus se revelou a você. O próprio Deus se revelou a você através da sua revelação geral. A Bíblia diz que a natureza criada geme, aguardando que os filhos de Deus sejam revelados. Versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os atributos de Deus, a sua misericórdia, o seu amor, a sua santidade, o seu eterno poder, a própria existência, e não só a existência, mas o próprio ser de Deus. Deus existe, Deus é, têm sido percebidos por meio das coisas que foram criadas. E os homens são, por isso, indesculpáveis. Os homens não têm desculpa para o seu pecado. No dia do juízo, ninguém vai poder dizer, mas eu não sabia. Mas não me falaram. Eu fui pego de surpresa. Porque Deus se revelou. Deus se revelou. Deus se fez conhecido. Mas o pecado, a impiedade, obscureceu o entendimento, e essa revelação não é suficiente para salvar alguém. Essa revelação por meio da natureza, por meio da consciência do que é certo, do que é errado, não é suficiente para salvar. Por quê? Porque os homens detêm a verdade pela injustiça, os homens suprimem a verdade, os homens fogem de Deus, eles não querem ouvi-lo. Eles não querem a influência de Deus em suas vidas. Eles não querem o controle de Deus sobre as suas existências. Por isso a Bíblia diz que não há
nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem não prestou glória a Deus. Verso 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Conhecimento de Deus, gnose. Sabe o que é isso aqui? Tiveram conhecimento apenas no intelecto. Ouviram falar, acharam legal, disseram que creram em Deus, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Não lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O bem que a mente não é capaz de se apegar. Se tornaram inúteis em seus próprios raciocínios. Estou convencido de que Deus entregou o nosso país à sua própria iniquidade, à sua própria concupiscência. Deus entregou a nossa nação ao desejo do seu coração. Deus os entregou à imundícia. Deus os entregou ao desejo do seu coração. Por isso, as mulheres mudaram o modo natural das relações. Por homens se inflamaram de paixões umas pelas outras. Assim também como os homens. Que triste. Porque Deus se revelou. Mas os homens amaram mais os seus raciocínios. Final do verso 21. Obscurecendo-se-lhes o coração tolo. Obscurecendo o coração insensato. Entregue a si, entregue a sua vontade, aos seus desejos mais mesquinhos. Entregues à moralidade, mas odiando o evangelho, porque o homem natural odeia a graça de Deus, o homem natural odeia a Deus, e se você está aqui nessa noite e você não nasceu de novo, você odeia a Deus, você odeia a graça de Deus. Talvez você diga, não pastor, mas eu amo a Deus. Não, você ama um Deus que a sua mente e o seu coração carnal criou. Mas se eu lhe apresentar o Deus da Bíblia, provavelmente você odeia a Deus, se não nasceu de novo. O homem natural, morto em seus delitos e pecados. É mais fácil uma pedra chorar do que um pecador se arrepender por sua própria vontade. É mais fácil uma pedra chorar do que um pecador morto por sua própria vontade se arrepender. Ele só virá Cristo, como Cristo disse em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, não o trouxer, não o arrastar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Palavra grega para atrair, no verso 44, é a palavra eukor, que está lá em Tiago. Quando Tiago diz que os ricos estavam arrastando os pobres aos tribunais, é a mesma palavra que Tiago usa, é a palavra que está lá no Evangelho de João, que o evangelista João usa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, o atrair, se não for irresistivelmente arrastado pela graça soberana, tirando o coração de pedra, colocando um coração de carne. Por isso, meus irmãos, a conversão de um pecador, ela não pode ser dada pela eloquência do pregador, não pode ser dada pela sua capacidade cognitiva, intelectual. A conversão de pecadores a Cristo não é dada pelo intelecto, porque os homens, tendo conhecido a Deus, rejeitaram a Deus. Muita gente inteligente, muita gente sabida, né?
Que meninos sabidos, que meninas sabidas, que mulheres sabidas, que homens sabidos. O mundo hoje é marcado por um avanço, como profetizou o profeta Daniel. A ciência tem se multiplicado, a era digital, que mundo sabido. Mas que pena que esse saber não se converte em piedade, não se converte em misericórdia, em graça, porque a revelação geral não pode salvar, a menos que o Cristo de Deus regenere o coração de um pecador. Não importa quantas vezes você vem à igreja, não importa quantos anos você tenha de convertido, você ainda assim só pode entrar no céu se tiver nascido da água e do Espírito. É o que Cristo disse. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Profeta Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. E estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso podem esses ossos reviverem? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Filho do homem, esses ossos secos podem reviver? Senhor Deus, só tu o sabes. Só tu o sabes. Só Deus sabe. Só Deus conhece as nossas motivações mais ocultas. Só Deus sabe. Finalmente, versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, se tornaram loucos. Porque o homem natural, disse 1 Coríntios 2, 14 e 15, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu não tenho a menor pretensão de fazer com que um homem natural, esteja dentro do templo ou fora dele, compreenda a palavra de Deus. Porque o homem natural não entende, não discerne. Não pode. O homem pneumático do Espírito julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Essa é a palavra de Deus falando aos nossos corações. Essa é a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, Paulo diz: a palavra da cruz, versículo 18 de 1 Coríntios 1, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? É loucura. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Os judeus pedem sinais, os religiosos querem sinais miraculosos. Os religiosos querem pragmatismo. Os religiosos querem manifestações extraordinárias. Os gregos, os ímpios, não religiosos, nas faculdades, buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os religiosos, loucura para os incrédulos que não são religiosos. Mas para os que foram chamados,
seja judeu, seja grego, preguemos a Cristo, o poder de Deus, sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes e desprezíveis, as que nada são, para reduzir a nada os que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. E todo joelho um dia, no céu, na terra e debaixo da terra, todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o evangelho que eu vos prego. Que Deus os leve a aceitá-lo e recebê-lo por sua graça. Em nome de Jesus.